Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21. Tenho feito uma série de pregações e hoje eu encerro as pregações sobre o Sermão do Monte. Então, as últimas palavras sempre são muito importantes, porque ele quer fechar isso e logo depois vocês vão ver, né, no finalzinho, no capítulo, no verso 29, ele fala, e no verso 1 do capítulo 1, vai dizer que então ele desceu do monte. Então encerra-se aí o Sermão do Monte, que é uma riqueza de informações. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. E antes eu quero falar para vocês que a proposta de Jesus Cristo aqui é que nós não saiamos enganados da proposta dele e daquilo que nós podemos viver com a proposta do Senhor Jesus Cristo, que é estabelecer o seu reino, que é que eu e você possamos desfrutar do reino do Senhor. E tem jeito, viu? Tem uma forma, não é de qualquer jeito não, tem uma direção. E aí, enquanto eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei de um quadro que tem um programa Altas Horas. Eu não sei quantos aqui já assistiram ou assistem, eu gosto, nem sempre consigo, porque é altas horas, né? Mas o Serginho Groisman, ele faz uma parte desse programa que se chama Com Quem Me Pareço. E às vezes, né, eles colocam pessoas famosas, né, pessoas conhecidas e outras figuras comuns, como eu e você, que se parecem com essa pessoa aí famosa. E às vezes eu concordo, parece tanto que a gente acha até que é a própria pessoa. Mas às vezes não, fica muito claro que não é. A pessoa é que acha que parece. Porque às vezes a gente acha que parece com alguém, não é verdade? Então, esse programa, ele me fez ver tantas coisas interessantes. Primeiro que às vezes a gente acha que parece com uma pessoa, mas não parece. E às vezes a gente parece muito com aquela pessoa, mas não é a pessoa. E com isso eu tirei uma grande lição desse texto que o Senhor, ora, vai falar conosco. Parece que Ele está mostrando para mim e para você que nós precisamos ter certeza absoluta de quem nós somos. Não basta parecer. Vamos lá. E a palavra diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Muito bem. Ele começa a dizer aqui, é importante, meus irmãos, nós precisamos ser mais cuidadosos quando então lemos a palavra de Deus. Eu vivo insistindo nisso, porque se você ler corretamente, no mínimo
é bom? É bom, mas não é suficiente para a proposta de Jesus Cristo. Por isso ele começa a aprofundar as nossas relações com Ele. Ele começa então a mostrar o seu reino, e não o seu reino daqueles que professam o nome de Jesus Cristo. Porque professar, confessar e dizer que crê é muito pouco. A própria palavra vai dizer que o próprio inimigo crê. Então crer é fácil, é para o povão. Falar que Jesus é o Senhor é para o povão. Colocar uma faixa ou um adesivo no carro é para o povão. Colocar um versículo na sua rede social é para o povão. Isso qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, inclusive para a pessoa que não crê. Entende que Jesus está aprofundando a questão? Porque ele vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, você pode confessar, você pode gostar de mim, você pode se simpatizar comigo, você pode achar que o que eu estou falando para você é legal, é bom, é interessante, mas para entrar no reino precisa de mais alguma coisa. Para entrar no reino não basta só confessar Jesus. Não é qualquer pessoa que entra no reino. E é bom nós entendermos que o reino aqui, quando a gente fala reino dos céus, logo a gente pensa assim, imagina um lugar nos céus. Um lugar que está destinado para depois. Um lugar que a gente só vai alcançar depois quando a gente consumar. Um lugar que só vai ser estabelecido. Então quando a gente encerrar a nossa jornada aqui. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vai traduzindo isso no Sermão do Monte, ele não está falando de um lugar específico onde você possa colocar o seu pé. Ele está falando de um estilo de vida que você só começa a viver, a desfrutar e a apresentar à medida que você segue o texto. Só entrará no reino dos céus, né? Não vai dizer, essa pessoa não vai dizer, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aqui eu quero aprofundar um pouquinho mais. Então entendam, muitas pessoas confessam o nome do Senhor, muitas pessoas se dizem cristãos, e não vou falar que eles não são, por isso é perigoso, mas desfrutar do reino é outra coisa. Entrar no reino é um pouquinho mais profundo. Então, todo mundo pode crer em Jesus. E é possível. E todos podem, inclusive, desfrutar da sua graça. É possível. Mas não é qualquer pessoa que entra no reino dos céus. Precisa fazer algo mais. Parece que o Senhor está aqui fazendo uma proposta, está mostrando claramente o que a gente precisa fazer, porque caso contrário, é como se nós não tivéssemos aliança com Ele. A gente pode até desfrutar da sua bondade, mas não vamos nos submeter ao seu reino. Entrar no reino de Deus é um novo estilo de vida e um novo estilo de obediência, porque Ele vai dizer: somente aquele que faz a vontade de meu Pai. E fazer a vontade do Pai não é tão simples assim. Fazer a vontade de Deus nas nossas vidas não é tão simples assim. Porque se eu perguntasse, por exemplo, para Maria, do Gilberto: Maria, qual que é a minha vontade? Agora, nesse momento. Talvez ela não pudesse dizer, não é verdade? E por que você não pode dizer? Só você pode falar. É isso mesmo. Porque eu tenho que falar. Porque senão ela não sabe. Então, fazer a vontade de Deus significa que eu preciso, então, ir um passo além. Para fazer a vontade de Deus, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. E eu preciso me interessar, então, por aquilo que Ele vai falar. Então, não é tão simples assim. Nós temos que escolher nesse momento, porque assim, Deus vai revelar
a vontade dele à medida que eu vou me interessar. E aí é o outro passo, entende? Ó, nós estamos devagarinho, porque é preciso ir devagarinho para que Deus fale qual é a sua vontade e para que depois eu decida se eu vou fazer. Olha quantos passos. Primeiro, Deus tem uma vontade. Depois eu preciso me interessar pela vontade dele. E depois que eu conhecer qual é a vontade dele, eu ainda vou ter que decidir se vou fazer ou não vou fazer. E para decidir se eu vou fazer a vontade do Pai ou não vou fazer, aí é que a coisa pega. Porque fazer a vontade do outro, talvez tenha que abrir mão da minha própria vontade. É exatamente aí, nesse momento, que todos nós somos confrontados. Eu e você. Todos nós somos confrontados diante da nossa vontade. E a nossa vontade, ela é manifesta através de uma palavra muito conhecida, desejo. O que a gente quer. É quando então nós temos o nosso desejo, o Senhor tem a sua vontade, e aí então a gente escolhe, eu faço a minha, eu faço a sua, eu faço a minha, eu faço a sua. E aí eu me lembrei de um programa que também tinha, eu não me lembro bem qual era, mas eles faziam uma brincadeira com as crianças. E criança gosta muito do quê? Gosta muito de doce, além dos brinquedos. Então eles pegavam várias crianças, colocavam assim numa mesa, e aí tinha uma orientadora ali, e falava assim para as crianças: olha, você está vendo vários esses doces aqui? E as crianças estavam doidas, né? Porque o que a criança faz quando ela quer ver doce? Ela quer comer, a grande maioria. Né? Tem o doce tá ali, ele está à disposição. O doce não dá ordem, não é verdade? Ele fica caladinho ali, mas ele nos provoca. Então a criança vai olhando para aquele doce e ela vai ficando com mais vontade, porque ela está ali, é para eu comer. Aí a instrutora pega e fala assim: olha, mas vocês não podem comer até eu voltar. E aí deixa aquele bando de criança ali, aquele monte do doce, e a instrutora sai. Aquele momento para a criança é sofrido e angustiante, porque ela ouviu uma instrutora dizendo: olha, vocês só podem comer depois que eu voltar. Mas ela não deu uma ordem, ela só falou: vocês só podem comer depois que eu voltar. Não dá bronca, tipo, se vocês comerem, pode ter problema. Se vocês comerem, vocês vão apanhar. Não é em cima de pressão. E para a criança é difícil. E algumas crianças não conseguem. Aí parece que elas têm um relógio. Será que ela não vem logo? Está tudo aqui. E a criança, aí um outro, tipo assim, aí um começa a sorrir para o outro, né? Tipo assim, não vai ter consequência, sabe? Ninguém vai bater na gente. Eu acho que eu vou pegar. Aí elas começam a ficar inquietas. Ficam assim, sem saber o que fazer. E não demora muito tempo que uma criança vai lá e pega o doce. E aí, se uma pegou, a outra também pega. E aí vai. A nossa relação com Deus é mais ou menos assim. O Senhor deixa tudo muito claro ali. E Ele fala: olha, não faça isso, ou faça isso. E com Deus não há essa questão, isso que algumas igrejas fazem, não é correto. Ó, se você fizer isso, vai acontecer aquilo outro, né? Isso é pecado, Deus vai te castigar, né? Não é em cima dessa orientação que Deus faz as coisas. Porque quando Ele se dirige a nós, Ele quer que nós compreendamos que aquilo que Ele está falando é bom para nós. E por que a criança geralmente não faz? Porque ela é criança. A criança, ela não vai aguentar aquele momento diante do doce, porque ela é criança.
Por isso existe uma diferença muito grande. Porque servir ao Senhor não pode ser como uma criança. E aí entendo o que eu estou querendo dizer, porque o Senhor fala, vinde a minhas criancinhas. Eu estou querendo dizer que servir ao Senhor, você precisa ter maturidade suficiente para, diante de decisões, você tomar uma decisão como uma pessoa adulta, equilibrada, que sabe mensurar o que é bom, o que é ruim, que sabe equilibrar isso, que não é sucumbido só pelo desejo, porque o desejo vai sempre te chamar, o desejo vai sempre comandar você, ele sempre vai estar ali falando, dizendo para você, faz isso, faz aquilo, mas é só o adulto que é capaz de falar assim, eu quero, mas não é bom, ou eu não gostaria, mas isso é o melhor. É só o adulto que pode fazer isso. Por isso eu vou vendo as pessoas falando e elas vão tomando decisões. Infelizmente nós estamos numa sociedade muito imatura, onde elas fazem o que elas querem, o que elas decidem que é melhor. Não tem um critério. Então o imaturo, ele faz o que julga ser melhor. Tem lá, dizendo, falando, né? Mas você, não, mas para mim é melhor desse jeito. As brigas na internet não são dessa forma, não conversamos mais, mas a gente sempre está ouvindo o outro já com uma resposta na boca. A gente não ouve para compreender, a gente ouve para responder. Então vamos ficando imprudentes, vamos só satisfazendo as nossas vontades. Então a gente não tem critério, é só a nossa conveniência. E com isso nós vamos nos desapegando à vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, é necessário se submeter a ela. E não são todas as pessoas que estão prontas para fazer isso. Haja vista que você, às vezes, está lá na sua casa e fala assim, caramba, por que eu fiz isso? Por que eu gritei com essa pessoa? Ou por que eu fiquei tão ofendido com uma coisa que não tinha nenhum problema? A gente vai olhando para o nosso interior e vai percebendo, na forma como a gente vai vivendo, que às vezes a gente é incoerente, que nós fazemos coisas que não são adequadas. Às vezes a gente se arrepende, e às vezes a gente fica com raiva do outro, mas na realidade nós estamos com raiva de nós mesmos, porque a gente não conseguiu se controlar, porque a gente não foi adulto, porque a gente não foi sábio. Então não é fácil. E o Senhor está falando isso, está apresentando isso para nós, dizendo assim, olha, não é fácil. Não é fácil. Jesus é coerente. Ele nos apresenta o seu reino e diz, não é fácil. Não é para qualquer um. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E geralmente, você vai ter que abrir mão da sua vontade, da sua nova concepção de vida, da sua filosofia de vida, para fazer a vontade dele. Então não é qualquer pessoa que está preparada para isso. Entende? É muito profunda essa palavra, gente. É muito profunda. Que ele vai dizer, somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, somente esse é capaz de entrar no reino de Deus. Então você fala assim, nossa, então eu nunca vou entrar, porque assim, eu volto e meio, assim, eu dou um pé lá e volto, um pé lá e volto, um pé lá e volto. Tem muito mais a ver com a intenção do que você ser totalmente capaz de fazer o que o Senhor está dizendo. Mas a força não está em nós. A palavra de Deus vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu gosto dessa palavra, sabe por quê? Porque, veja bem, se a alegria do Senhor é a nossa força, então primeiro vem a alegria de Deus, não é? Então, Deus estar alegre com você é a sua força. Entende? Quer ter força para viver? Deixa Deus alegre. Simples assim. A gente quer falar, como que eu vou viver bem? Como é que eu vou agradar a Deus? Ué, deixa Deus alegre. E você vai ter força para fazer qualquer coisa. Essa é a palavra de Deus. E não tem nada que possa ser contrário a essa palavra.
Então, quando o Senhor vai fazendo essa proposta para nós, do seu reino, Ele está falando assim: olha aqui, povo de Deus, vocês vão precisar crescer. Paulo vai dizer, né? Olha, eu estou cansada de dar leitinho para vocês. Por quê? Porque isso faz parte da igreja, entendeu? Ele está falando para a igreja, do povo. As pessoas são assim. Eu vejo isso lá no consultório. Quanto da nossa infantilidade aparece. E é normal, gente. Por isso nós precisamos crescer, amadurecer. E precisamos então avançar. E aí ele vai dizer, no verso 22, muitos me dirão aquele dia, Senhor, Senhor. E aí agora é a segunda parte, porque agora vai revelar algo. Então primeiro, nós temos uma pessoa que fala muito. Fala que né? É a boca. Agora são as pessoas que fazem. E agora fica um pouquinho mais profundo, porque ele vai dizer assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. E aí eu vou perguntar para vocês, por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus atentamente, porque é ela que está nos mostrando, a gente tem que fazer pergunta. E aí eu perguntei para o texto, né? E Deus vai clareando, por isso que a gente precisa estudar. Para saber a vontade de Deus, precisa estudar. E eu pergunto para vocês, profetizar é coisa ruim? Profetizar mesmo, né? Expulsar demônios é coisa ruim? Né? E realizar milagres é coisa ruim? Então por que ele fala que essas pessoas praticam a iniquidade? Eu me perguntei. Então não estou entendendo. Por que isso é mal? Ou isso é mal? Ou não é mal? Ou tem alguma coisa por detrás disso que eu não percebi? Estou mais para a terceira. Tem alguma coisa aí que eu não percebi. Então, profetizar, teoricamente, não é ruim. A palavra de Deus fala. Expulsar demônios é muito bom, porque quem fica livre, nossa, olha o bem, o benefício que a gente faz para essa pessoa. E operar milagres para as pessoas que estão necessitando de cura, de transformação. Maravilhoso! Então por que ele diz? Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Talvez a gente possa ir para o Salmo 139 e perceber que tem um Deus capaz de ir no mais profundo do nosso ser e perceber as nossas intenções. E agora eu quero, igreja, você precisa ficar atento. Por que você faz coisas para Deus? Essas coisas que você faz, você só faz quando você está com vontade de fazer? Você faz porque ela traz uma satisfação ou porque ela traz algo mais para você? Por que você faz as coisas que faz? É muito perigoso. Nós chegamos aqui numa linha tênue entre fazer para me agradar e fazer para agradar o Senhor. E é tão tênue que ela pode ser disfarçada pelas coisas que nós fazemos. É aquele que parece, mas não é. É exatamente aqui que a gente precisa tomar mais cuidado, e é por esta razão que muitas pessoas caem, porque elas são envolvidas, elas são levadas pela intenção dos seus corações. Por que nós fazemos coisas para o Senhor? Por que nós servimos alguém? Servimos alguém porque
porque compreendemos que isso é bom, ou servimos alguém porque de alguma forma isso me traz um certo orgulho. Falamos coisas e olha, não tem, dentre as funções da igreja, talvez a pastoral é muito perigosa, e eu diria que o louvor também, mas tem outras coisas também. E eu me lembro, e para vocês compreenderem isso, eu me lembro que nós estávamos estudando sobre os dons, uma comunidade da qual eu fazia parte, e uma irmã disse o seguinte: eu quero ter o dom de cura. E eu falei: por que você quer ter o dom de cura? Eu sempre questionei. Ah, não, porque quem cura tem mais gente, as pessoas procuram a gente resolve o problema das pessoas. E é bom, né? Dá um sentimento de que você é bom, poderoso, né? Ué, vai nas igrejas onde todo mundo manifesta a cura para você ver se não está lotado. E as pessoas que têm o dom de cura, eu não vou dizer que não tem, não. Tem sim. São mais procurados. E os de profecia? Muito mais. Basta você ter uma dúvida, basta você ficar agoniado, você não sabe o que você vai fazer, que a primeira coisa que você faz é ligar para a irmã lá que profetiza. Tem algum problema? Não tem problema. A questão é, qual é a intenção? É um mal, entende? Eu vou fazer algo teoricamente para Deus, mas na realidade é para mim. É para o meu orgulho, é para eu me sentir importante, é para eu me sentir útil. A psicologia vai explicar isso. E eu não vou falar que é de tudo ruim, não. Precisa ter um pouco também. Tem os nossos desejos, está tudo por detrás. É bem complexo isso. Por isso, essa linha tênue é igual aquele quadro do Altas Horas. Parece muito que é algo, mas não é. Então, para a gente fazer a vontade do Senhor, e para a gente não entrar aqui nesse lugar e talvez nos depararmos um dia, porque é isso que o Senhor está falando, que naquele dia, que dia que é esse? Eu não sei, eu só sei que ele vai chegar, porque o Senhor falou que está aqui, então vai acontecer. Então vai ter um dia em que nós seremos confrontados com aquilo que nós de fato somos, do que de fato sentimos e do que de fato realizamos. E eu preciso desejar não ser excluído para ser incluído. Eu preciso desejar receber a palavra do Senhor, de que Ele me recebe pela sua misericórdia, para que eu não seja sucumbida pelos meus próprios desejos e enganada pelo disfarce que parece que é e não é. Então, o Senhor está aprofundando ainda mais a sua palavra aqui, para dizer para a igreja: tomem cuidado com o engano do desejo, do interesse, do egoísmo. Tomem cuidado. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. E eu já disse aqui para a igreja, mas eu vou dizer para todos vocês hoje: se vocês puderem ler uma carta de um diabo a seu aprendiz, vocês vão compreender o que eu estou falando. É tudo muito disfarçado, é quase que imperceptível esta ação do inimigo sobre as nossas vidas. E às vezes a gente vai se deixando sucumbir. Então, volte e meia, eu tenho que falar para o Senhor assim: por que eu estou fazendo isso? Volte e meia, eu tenho que me questionar sobre qual é a intenção do meu coração. Porque eu sei que eu sou falha, porque eu sei que eu sou vulnerável. E a gente só vai tomar uma atitude diante da nossa pessoa a partir do momento que nós nos reconhecemos quem nós somos. E nós somos falhos. E só o Senhor é que pode nos dar condições de estabelecer a nossa vida onde
palavra dele, falando assim: portanto, depois eu falar que tem um risco, que tem um perigo, que as coisas não são bem assim, que a gente pode parecer ser alguém que nós não somos, e você vai, como é que você percebe que você parece que é uma pessoa que você não é? Começa a sondar o seu coração, começa a se questionar: por que você adora o Senhor? Por que você lê a palavra? Por que você não está lendo porcaria nenhuma? Por que, por exemplo, a única coisa que você recebe de Deus é durante os cultos? E olha, por favor, se você só recebe de Deus durante os cultos, por favor, então não falte. Porque você está recebendo muito pouco. Nós precisamos nos questionar. E ele falou assim: olha, portanto, depois de eu te avisar que tem uma aparência que é, mas não é. Depois de eu te falar que às vezes a gente pode fazer coisas com uma intenção errada. Eu quero te dizer no verso 24: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha todos os seus alicerces na rocha. O que o Senhor está dizendo aqui para nós, olha, é o seguinte: a gente vai construindo a nossa vida, e todos aqui estão construindo a sua vida. E nós estamos firmando a nossa vida em um alicerce. E se nós não estivermos atentos à vontade de Deus, a gente vai achar que onde nós estamos construindo a nossa casa está bom. Porque a gente só percebe que não construiu uma casa no lugar adequado depois que vierem os ventos. Uma casa, ela não cai tão facilmente. É devagar que ela cai. Haja vista, quem trabalha com arquitetura e engenharia sabe muito bem, muito melhor que eu, porque eu não sei absolutamente nada. Mas a gente vai percebendo que a casa está em risco quando ela começa a ter algumas rachaduras. E algumas, elas não comprometem. Mas eu trabalhei na prefeitura de Guarulhos e eu trabalhava no setor de infraestrutura. E lá tinha muitos engenheiros, arquitetos. Então, quando as UBSs estavam com algumas rachaduras e o pessoal ficava morrendo de medo, porque a primeira coisa que aparece é uma rachadura. E aí ela falou assim: não, precisa ir lá. E aí então nós chamávamos uma pessoa especialista para olhar, ele chamava um especialista para olhar, para verificar se aquela construção estava comprometida. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa que poderia dizer que aquela construção estava ou não comprometida. Portanto, colocava em risco todos os seus moradores ou todas as pessoas que frequentavam aquela UBS. Nós precisamos de um especialista. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que essa pessoa prudente, e o prudente, às vezes o prudente é meio chato. Quantos de vocês que têm filhos não foram a algum lugar e o seu filho fala assim: pai, me compra isso, oh, pai, compra aquilo, e aquele pedido, e a gente vai olhando, a gente quer dar, mas o dinheiro não dá, né? E a gente quer fazer e não dá, e aí o filho fala assim: aí o que a gente faz? Porque os pais, graças a Deus, eles, né, têm uma articulação, né? Não, vamos mandar, porque daqui a pouco a gente volta, né? E nunca mais volta naquele lugar, porque não dá para comprar. Né? A gente dá um disfarce, né? Mas a criança precisa de um especialista que faça contas, certo? A criança precisa de alguém que está fazendo conta para ela, porque ela não sabe fazer essa conta. Nós precisamos de um especialista para nos mostrar que rocha é essa. Agora eu sei que vocês sabem. E aí ele continua dizendo: mas quem ouve as minhas palavras, olha, a possibilidade de nós ouvirmos a palavra de Deus é sempre real. Se nós não tivermos nenhuma dificuldade auditiva, nós vamos ouvir. Né? Até aquelas pessoas que têm dificuldade de audição, né? Mas que tem um intérprete, ele também vai ouvir. Do jeito dele, mas vai ouvir.
mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, e assim, não praticou uma vez, não é só amanhã, não é hoje que está todo mundo feliz, entendeu? Não é amanhã que as coisas estão fáceis. Então, quem ouve a minha palavra e não as pratica é como um homem insensato, é como se ele não tivesse raciocínio lógico, é como se a sua cognição estivesse comprometida. É isso, insensato é isso. É uma pessoa que está comprometido na sua percepção, que construiu a sua casa sobre a areia. Então ele achava que estava bom, mas não estava. Por quê? Porque nem sempre a casa vai sofrer algum dano estando na areia. Mas ele continua dizendo, então, que caiu a chuva, transbordaram os rios sobre a casa, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. E quando a casa cai, não dá mais para fazer nada. Então nós precisamos compreender com essa palavra que tem um lugar certo para construir a casa. Não é o lugar que a gente quer, não é o lugar que a gente gosta, é o lugar certo. O lugar certo é em cima da rocha. E se nós quisermos aprofundar, a rocha é Jesus. Só Jesus vai poder mostrar para você que você está certo e está errado. Só Jesus vai poder te orientar de como é que você tem que fazer. E é em Jesus que você vai reunir forças para vencer. Amém. Então é em Jesus, tudo que nós vamos fazer precisa passar por Jesus, precisa estar ligado em Jesus, precisa estar amarrado em Jesus, precisa estar ali, ó. Por isso essa palavra entronizada, ela é perfeita. Se não tiver por Jesus, a gente corre um erro de, sem perceber, achar que estamos bons, mas não estamos. Achar que estamos vivenciando o reino de Deus. E aí, eu queria ir finalizando com vocês, para que a gente possa compreender o que é viver esse reino. Porque talvez eu esteja falando do reino, e aqui eu só vou fazer pequenas referências, para a gente entender um pouquinho o que é esse reino. Porque não é só falar, e não é só fazer, é viver. E em João, no Evangelho de João, eu vou citar 3 textos, um próximo do outro, você pode abrir se desejar, que vai dizer o que compõe o reino do Senhor. E o primeiro está no Evangelho de João 8, capítulo 8, verso 31, que vai dizer o seguinte, olha o que ele fala. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então tem que ter palavra. O outro está no capítulo 13, verso 35. Isso é o que faz parte do reino do Senhor. Entende que não é só fazer coisas? Então primeiro você precisa ter palavra. A palavra precisa te orientar, a palavra precisa te conduzir, a palavra precisa te ensinar, e a palavra que vai inclusive te limpar. E no verso 35, no capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sem amor, esquece. Então eu vou fazer algo, eu preciso fazer em amor, por amor a alguém. Senão, é só aparência. E o outro está no capítulo 15, verso 8. E isto é igreja. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então tem que ter fruto, tem que ter resultado. E não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não é uma coisa que acontece de repente. Você precisa dar frutos. E quais são os frutos? Frutos de justiça. Nós cantamos hoje aqui. Frutos de justiça, de
depois que chegou a pandemia, que muitas pessoas sentiram até aquele certo prazer, né, de não poder frequentar, né, de não ter que frequentar os cultos presenciais. E aí é um grande engano que a gente tem, porque assim, precisa ter aliança. A gente não ama o invisível. Por isso Deus fala assim, como é que você fala que você me ama se você não ama o seu irmão que você vê? E como é que a gente ama alguém se a gente não se relaciona com ela? Então, cuidado com os enganos, as aparências. É isso. Nós não estaremos seguros se nós ouvirmos e não praticarmos a palavra do Senhor. Nós não entraremos no reino do Senhor se a gente não se comprometer com o reino do Senhor. Se nós não formos maduros o suficiente, se a gente não se dedicar o suficiente. Por último, eu queria dizer para vocês, e aí é o momento em que vocês estarão fazendo isso com vocês. Eu não posso fazer, eu posso apresentar a palavra de Deus. É que o Senhor está nos falando, é que não basta só parecer com o servo do Senhor Jesus Cristo. É preciso ser o servo do Senhor. É preciso viver esse servo do Senhor na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no dia a dia. É uma jornada que não se resume num domingo ou numa semana. É uma vida. Às vezes pode parecer dura, mas não é. O Senhor, Ele não quer que o reino dele aconteça num momento, sei lá, quando. O Senhor quer que o reino dele seja estabelecido na terra. E ele só pode ser estabelecido através de nós. Em Cristo, obviamente. Entendem? Então hoje o Senhor está falando, o meu reino não é de aparência. Eu não quero que você pareça alguém. Eu não quero que você se pareça com meu filho. Eu não quero que você se pareça com o servo. Eu não quero que você se pareça com o cristão. Todo mundo olha e acha que é. Mas eu quero que você tenha certeza absoluta de que você é um servo do Senhor. Que você é um filho de Deus. De que você é alguém que tem uma aliança com Jesus Cristo. É necessário uma grande reflexão, uma introspecção, que pode começar hoje e que pode ser um sucesso na sua vida. Chega de parecer, meus irmãos. É necessário ser, para que você viva em paz, para que o Senhor seja glorificado e para que a igreja cresça. É só assim que a igreja vai crescer. Ela precisa ser. Ela precisa ser a igreja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um. Eu gostaria de orar.